Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua o nosso estudo de sistemas de 1 grau de liberdade carregados por forças externas, como a gente havia visto no capítulo 3, mas a gente está entrando no capítulo 4, em que a gente começa a olhar essas forças externas que estão atuando nos nossos sistemas de uma maneira mais generalizada, né? Então vamos dar uma olhada hoje no que a gente tem na nossa aula. Primeiro, a gente vai definir os tipos de força em um sistema oscilatório, né? A gente já viu lá no capítulo 3 forças harmônicas atuando nos nossos sistemas. Hoje a gente vai entender que existem outros tipos de força que atuam nesse sistema. A gente vai definir um princípio muito importante de sistemas lineares, que é fundamental para que a gente consiga achar a resposta de um sistema a uma força periódica, que é o que a gente chama de princípio da superposição linear. E, por fim, a gente vai analisar a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade a uma força periódica generalizada. Bom, vamos discutir um pouco, então, quais são os tipos de força aplicadas a um sistema oscilatório de 1 grau de liberdade como aquele que a gente já conhece, né? Então, a gente tem lá o nosso sisteminha, que define um sistema de 1 grau de liberdade, um sistema massa, mola e amortecedor, e a gente tem uma força externa, ou seja, esse sistema está em vibração forçada, né? Existe uma força externa. Agora, a grande diferença é que a nossa força externa ela vai ser uma força periódica, continua sendo uma força periódica, mas ela é diferente da força harmônica que a gente já viu. Então, lá no capítulo 3, a gente via a resposta do nosso sistema excitado por uma força harmônica, ou seja, uma força que pode ser descrita por um seno ou por um cosseno, né? Só que dentro dessa grande categoria de forças periódicas, existem outros tipos de força que não são necessariamente forças harmônicas, né? Então a gente tem as forças não harmônicas, ou os sinais não harmônicos, para usar uma palavra mais genérica. Então aqui eu tenho alguns exemplos de forças harmônicas que podem atuar no meu sistema. Eu tenho aqui uma força do tipo dente de serra, que é uma força periódica, mas não é harmônica. Eu tenho uma força com uma geometria que sem uma definição muito clara, né? Mas enfim, uma força periódica é qualquer força na qual a gente consiga detectar facilmente um período, ela se repete dentro desse período. Então aqui a gente consegue perceber, nessa força do tipo dente de serra, que o período é t, né? Ela se repete. Nessa outra força a gente também consegue identificar esse período t, ela se repete a cada instante t. A força harmônica também se repete a cada instante tal, né? Só que ela pode ser descrita por uma simples função seno e cosseno. Já essas funções são um pouco mais complexas. Bom, essa é uma grande família, então, de forças que vão atuar nos nossos sistemas oscilatórios, que a gente chama de forças periódicas. Existe uma outra grande família que a gente chama de forças não periódicas. E elas se dividem em 2 grandes grupos, essas forças não periódicas. Primeiro, a gente tem um tipo de força que é uma força determinística, né? Que significa que a gente consegue achar uma expressão matemática para ela, que é uma força transiente. Por exemplo, um impulso atuando no meu sistema, uma pancada, né? Uma excitação transiente, ela pode ser descrita através de um modelo matemático e é um tipo de força não periódica porque a gente não encontra nessa força aqui uma repetição. A gente não consegue identificar um período, mas ela consegue ser descrita por uma equação matemática. A gente consegue achar um modelo determinístico para ela, né? E existe ainda um outro tipo de força para a qual a gente não consegue ter um modelo matemático, a gente não consegue descrever ela e prever ela porque ela é imprevisível, né? A esse tipo de força ou a esse tipo de sinal, a gente dá o nome de aleatório ou estocástico. Então, um exemplo desse tipo de sinal é a força que aparece, ou as forças que aparecem na fuselagem de um avião por conta de fenômenos fluidodinâmicos, como descolamento da camada limite viscosa, por exemplo, na fuselagem do avião, cria uma série de forçazinhas atuando na fuselagem que a gente não consegue prever, né? E elas têm esse caráter aqui não determinístico, que a gente chama de aleatório ou estocástico. A gente não consegue prever o que vai acontecer.
Se a gente colocar, por exemplo, um sensor de deslocamento na suspensão de um automóvel, a gente vai ver um sinal parecido com esse. A gente não consegue prever porque as irregularidades do solo, elas têm esse caráter aleatório. Então a gente vai perceber no nosso sinal medido na suspensão do carro algo parecido com isso, né? Uh, Outro exemplo de sinal aleatório ou estocástico é, por exemplo, a subida e descida da bolsa de valores, né? A gente não consegue prever, e aliás, quem conseguisse prever um sinal aleatório ou estocástico como esse, acharia o tesouro lá no fim do arco-íris, né? É um sinal imprevisível, a gente chama então de aleatório ou estocástico. Então, a única forma que a gente tem aqui para lidar com esse tipo de sinal é a estatística, né? Esse tipo de abordagem, esse tipo de força atuando nos nossos sistemas não faz parte do escopo da nossa disciplina. Na nossa disciplina, mais especificamente nesse capítulo, nessa sessão, a gente vai olhar dois grandes grupos de tipos de força que estão atuando nos nossos sistemas, né? Então, são as forças não harmônicas periódicas e as forças não periódicas do tipo transiente. Hoje a gente vai se fixar aqui nas forças não harmônicas, só que periódicas, que se repetem. Esse é o nosso objetivo de hoje, é entender, portanto, a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade como esse aqui, carregado por uma força desse tipo, genérica qualquer. Então vamos lá. Bom, antes de a gente começar a destrinchar a resposta do nosso sistema a uma força periódica não harmônica, é interessante a gente revisar um princípio muito importante de sistemas lineares, que é o princípio da superposição linear. Tá? Vamos definir, então, o que é um sistema linear, né? Um sistema dinâmico é um sistema cujas características, os carregamentos, as respostas, estão variando no tempo. Então, um sistema dinâmico é um nome genérico para qualquer tipo de sistema cujas características estão variando no tempo. Pode ser um sistema elétrico, um sistema eletrônico, pode ser um sistema pneumático, pode ser um sistema mecânico do tipo massa, mola, amortecedor, pode ser um sistema social, pode ser a bolsa de valores. Todo aquele sistema cujos parâmetros estão variando no tempo, a gente chama de sistema dinâmico. Agora, dentro de sistemas dinâmicos, existem os sistemas lineares e os sistemas não lineares. Dentro da nossa disciplina, a gente está lidando só com sistemas lineares. Os nossos sisteminhas vibratórios, a gente assume que eles se comportam de maneira linear, né? Mas o que significa dizer que o nosso sistema se comporta de maneira linear? Basicamente, pessoal, para a gente poder dizer que um sistema se comporta de maneira linear, ele tem que atender dois quesitos muito importantes. Primeiro é o que a gente chama de homogeneidade do sistema. E segundo é o que a gente chama de aditividade ou superposição linear. Vamos dar uma olhada em cada um desses conceitos aqui. Então vamos olhar primeiro homogeneidade. Vamos supor que eu tenho aqui um sistema linear qualquer, né, genérico, uma caixa preta. Eu sei que esse sistema é um sistema linear. Então, se ele for um sistema linear, vamos imaginar aqui que eu coloco um sinal de entrada. De novo, esse sinal pode ser qualquer coisa, pode ser uma força, pode ser uma corrente elétrica, enfim, pode ser qualquer tipo de parâmetro físico que a gente dê de entrada para o nosso sistema. Então vamos supor que esse sinal seja um sinal harmônico que eu esteja dando, um deslocamento, vamos supor. Então está aqui a cara, o jeitão desse sinal de entrada. Ele é um sinal harmônico cujo período é t tal 1, né? A gente consegue relacionar esse período com a frequência desse sinal por essa formuleta que a gente já conhece há bastante tempo. Então, a frequência desse sinal de entrada harmônico é ômega 1. Então, se esse sistema for um sistema linear, a resposta desse sistema a essa entrada necessariamente vai ter que ser muito parecida com o sinal de entrada. A única coisa que muda vai ser a amplitude desse sinal de saída e a fase do sinal de saída. Então, o sinal de saída aqui a gente está chamando de x. Notem que ele tem exatamente a mesma frequência do sinal de entrada. Isso é uma característica de um sistema linear. Então, se a minha entrada harmônica tem uma frequência, a saída necessariamente vai ter que ter a mesma frequência.
A única variação que pode acontecer entre entrada e saída é uma amplificação ou uma atenuação do sinal de entrada e um atraso ou um adiantamento em relação ao sinal de entrada. Então a gente vê uma fasezinha aqui que a gente está chamando de φ1 associada ao sinal de entrada x, né? Então a gente entra com um sinal x e tem um sinal de saída x com a mesma frequência, que ele pode estar atenuado ou amplificado, e vai ter aí uma diferençazinha de fase gerada por esse sistema linear. Nada mais do que isso. Bom, da mesma maneira, né, se eu coloco esse mesmo sinal de entrada amplificado por uma constante, multiplicado por uma constante alfa, a saída vai ter que ser a própria saída x também amplificada por uma constante alfa, né? Então, entrada e saída, as amplificações geradas por uma constante, elas têm que ser proporcionais. Então, o que está entrando aqui é o mesmo que está saindo ali do outro lado, de acordo com essa amplificação. Isso é o que a gente chama de princípio da homogeneidade. E se o sistema é linear, ele vai ter que atender esse princípio, ele vai ter essa característica. Outra característica bastante importante de um sistema linear é o que a gente chama de aditividade ou superposição linear. Então vamos supor que eu tenha lá de novo a minha caixinha preta representando um sistema linear e entre com o meu sinal x1, um sinal harmônico, com uma frequência ω1 que a gente já viu. E a gente já sabe que a saída, a resposta desse sistema a essa entrada vai ser x, que vai ter a mesma frequência. A única diferença é que ele pode estar amplificado ou atenuado. Ele pode ter uma amplitude maior ou menor a amplitude de entrada e pode ter um atraso, né? Pode estar um pouco mais para frente ou mais para trás em relação ao sinal de entrada. Bom, se isso é verdade, se a gente aplicar um outro sinal chamado G com uma outra frequência ω2, obviamente lá no outro lado do sistema, a resposta do sistema vai ser uma resposta G, que pode ser amplificada ou atenuada em relação a G, mas que vai ter a mesma frequência ω2 e vai ter uma fase aí que a gente pode chamar de φ2 em relação ao sinal de entrada, né? Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: o que aconteceria caso eu colocasse os dois sinais de entrada, tanto x1 tanto x quanto g, ao mesmo tempo no meu sistema? Qual vai ser a resposta desse sistema? Bom, o princípio da aditividade ou da superposição linear, que se aplica a sistemas lineares, me diz o seguinte, que a resposta desse sistema vai ter que ser a soma das duas respostas, né? Em outras palavras, pessoal, a resposta total do sistema vai ser a soma das respostas do sistema a cada uma dessas forças agindo individualmente no sistema, né? É o mesmo que dizer que, colocando esses sinais ao mesmo tempo de entrada no meu sistema, eles não se misturam dentro do sistema. O sistema responde aos dois ao mesmo tempo. Então, a resposta é a soma das duas respostas individuais de cada uma das entradas, né? Esse parece uma coisa trivial e simples, mas ela vai ser muito importante, esse princípio, essa característica, para a gente achar a resposta de sistemas a forças periódicas generalizadas, como a gente vai ver a seguir. Bom, visto isso, vamos dar uma olhada na resposta de um sistema de 1 grau de liberdade, sisteminha massa, mola, amortecedor, a uma força periódica arbitrária, né? Então vamos imaginar o nosso sisteminha aí de 1 grau de liberdade, amortecido, sistema massa, mola, amortecedor, com essa força externa. E vamos assumir que essa força externa seja uma força periódica generalizada desse tipo aqui, uma espécie de um dente de serra assimétrico aqui. Então tem esses triângulozinhos e a gente percebe aqui que um período de oscilação dessa força está contido aqui nesse intervalo de tempo aqui, ó, e depois ele se repete, né? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, como a gente já está acostumado a fazer, o diagrama de corpo livre, para essa força externa, a gente chega nessa equação do movimento, que é a equação do movimento para um sistema com uma força externa, como a gente já viu lá no capítulo 3. Só que esse Ft aqui, a gente viu que vai ser dado por essa expressão. Aí entra aquilo que a gente viu no capítulo 1.
A gente sabe que uma força periódica como essa, ela pode ser expressa através da série de Fourier como uma soma infinita de harmônicos, né? Como a gente vê nessa expressão. Isso daqui nada mais é do que a definição da série de Fourier. Então, essa força pode ser expressa como uma soma infinita de harmônicos, né? Em outras palavras, antes disso, a gente já viu lá no capítulo 1, que esses coeficientes de Fourier, A0, os ANs e os BNs, eles podem ser calculados através dessas fórmulas aqui, que a gente já discutiu lá no capítulo 1. Bom, visto isso, a gente pode escrever, então, a equação do movimento para esse sistema, quando essa força é uma força periódica geral, dessa maneira, né? A gente simplesmente está reescrevendo essa força através de uma decomposição dessa força em série de Fourier, definida dessa maneira. Então, essa é a minha nova equação do movimento. Bom, se a gente for olhar, então, essa equação do movimento e tentar achar a resposta, a solução dessa equação do movimento, e aqui a gente vai olhar a resposta permanente só, a gente não vai olhar a resposta homogênea, que está associada ao transiente do sistema, só a resposta permanente, a gente pode pegar essa expressão aqui de cima e expandir ela, né? E colocando todos os infinitos termos. Então, a gente vai ter A0 dividido por 2, n igual a 1, então a gente vai ter A1 cosseno de ômega t, mais B1 seno de ômega t, depois n igual a 2, A2, duas vezes A2 multiplicando o cosseno de 2 vezes ômega t e assim por diante, até chegar no AN menos 1, AN e assim por diante, né? Isso vai até o infinito. Então a gente tem infinitos termos para expressar aquela força, que é uma espécie de dente de serra, e a gente consegue calcular esses coeficientes através das formuletas que a gente viu no último slide. Agora, se eu quiser saber qual é a resposta desse sistema a somente uma dessas forças que estão atuando, vejam bem que cada um desses termos aqui, ele representa uma força harmônica, né? Então, se eu quiser olhar, por exemplo, a resposta do meu sistema somente a essa força harmônica aqui, AN, a gente já sabe qual é a resposta. A gente já viu a resposta particular de um sistema a uma força harmônica simples, e essa resposta particular para essa força harmônica simples, basta a gente rever aquilo que a gente viu no capítulo 3. Vai ser dado por essa formuleta aqui, a gente já sabe disso. A única coisa que muda é que em vez de simplesmente R, a gente tem um N multiplicando por R, porque agora a nossa frequência da força que está atuando no sistema é N ômega e não somente ômega, né? Então essa vai ser a resposta do meu sistema a essa forcinha aqui somente. E a gente sabe também que esse φ aqui pode ser calculado a partir dessas características de R e o amortecimento do meu sistema. Agora, se a gente for olhar esse primeiro componente da série de Fourier, a mesma fórmula se aplica, né? A diferença é que esse componente aqui ele tem um cosseno de ômega igual a 0 multiplicando ele, portanto 1. Então, se a gente substituir ômega por 0 aqui e o R por 0, a gente tem exatamente a expressão para a resposta devido a esse componente aqui, que vai ser simplesmente A0 dividido por 2K. Então, essa formuleta aqui se aplica para todos os N's, inclusive o A0, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu sei a resposta do meu sistema a cada um desses termos aqui, porque eu já tinha visto isso no capítulo 3. Cada um desses termos é simplesmente uma força harmônica simples atuando no meu sistema. Só que a gente sabe que, pelo princípio da superposição linear, a resposta do meu sistema vai ser a soma das respostas a cada uma dessas forças individuais atuando no meu sistema. Portanto, pessoal, a resposta do meu sistema pode ser escrita dessa maneira. Isso aqui nada mais é do que a soma das respostas individuais a cada uma dessas forças harmônicas atuando no meu sistema. Então, a resposta também é escrita em termos de série de Fourier, como a gente vê aqui encaixotado no retângulo laranja. Então, essa vai ser a resposta do meu sistema. Nada mais do que isso, né? Eu já tenho a resposta permanente. Eu poderia ainda achar a resposta transiente
através das condições de contorno iniciais. Só que a expressão seria uma expressão bastante complicada. E a gente sabe que sistemas amortecidos, eles têm uma resposta transiente bastante pequena, né? A parte da resposta homogênea, ela morre por causa do amortecimento. Então, nesse caso aqui, a gente vai se preocupar só com a resposta permanente do sistema, dada por essa expressão. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir internalizar melhor esse conceito. Vamos supor aí que eu tenho um sistema que seja uma espécie de válvula de pressão. Né? Então, eu tenho aqui uma câmara por onde entra um fluxo de ar, né? E tem uma espécie de uma tampa nesse sistema que é comprimida contra a saída do sistema. Então, essa massa aqui, ela retém o escoamento dentro dessa câmara até certo ponto. Ela tapa esse sistema. E nessa massa a gente tem uma mola e um amortecedor. Então, quando a gente começa a jogar escoamento para dentro desse sistema, a pressão dentro dessa câmara começa a se acumular, ela começa a elevar. E ela se eleva a tal ponto que ela vence a força de reação dessa mola e ela acaba levantando essa massa para cima. À medida que ela vai levantando essa massa, essa abertura aqui permite com que o ar, o fluido que esteja aqui dentro, ele vaze, né? E quando ele vaza para fora do sistema, a pressão aqui automaticamente diminui. Quando a pressão diminui, a força restitutiva dessa mola faz com que o sistema volte para a posição de equilíbrio, ele recue e tape de novo essa saída dessa câmara de pressão aqui. Então a gente vai ter, se a gente conseguir medir aqui dentro dessa câmara de pressão a pressão aqui dentro, a pressão absoluta, a gente vai ter então, à medida que a gente vai colocando escoamento no sistema, a gente vai ver que a pressão vai aumentando em função do tempo, até que o escoamento vaze pela abertura do sistema, e aí a pressão diminui, o sistema recua, a massa recua, tapa de novo, e à medida que a gente vai colocando continuamente escoamento para dentro da câmara, a pressão aumenta de novo, o sistema abre, a pressão diminui, e a gente tem aqui uma curva de pressão que está atuando nessa massa, dada por essa curvinha aqui de baixo, cujo período é igual a 2 segundos. Né? A cada 2 segundos ele se repete. Então o sistema está indo para cima e para baixo, com essa pressão atuando nele. Além disso, o problema me dá alguns dados do sistema. Me dá o valor dessa massa, me dá a constante de rigidez da mola e me dá a constante de amortecimento viscoso desse amortecedor aqui. A pergunta que se faz é o seguinte: qual é a resposta desse sistema? A resposta permanente, a resposta estacionária desse sistema? Bom, para a gente achar a resposta desse sistema, basta a gente aplicar aquela fórmula que a gente já viu. É um sistema de 1 grau de liberdade com uma força que está atuando nesse sistema, que é uma força periódica generalizada, não é uma força harmônica. Bom, o primeiro passo para a gente resolver esse problema é achar uma expressão para força, porque aqui a gente tem, na verdade, pressão atuando na massa. A gente tem o diâmetro interno desse sistema. Então, para a gente achar a força, basta a gente multiplicar essa pressão pela área desse sistema que a gente já tem. Né? A área vai ser dada por πd ao quadrado dividido por 4, né? Multiplicando pela pressão. Só que a gente sabe também que durante um período a gente tem uma descontinuidade aqui. Então, a gente pode reescrever a força para 2 intervalos distintos. Primeiro, um intervalo que vai de t de 0 até 1, e depois para outro intervalo que vai de 1 até 2. Né? Para esse intervalo de 0 a 1, é fácil perceber que a equação da reta aqui vai ser área vezes a pressão total vezes T. Então, nesse intervalo aqui, essa minha força aqui é dada por essa expressão aqui, A 50.000 vezes T. E para esse intervalo, a gente tem uma inclinação negativa, a gente vai ter uma expressão para esse ponto, para essa curva aqui, que vai ser A vezes 50.000 vezes 2 menos T. De tal sorte que quando T for igual a 1, a gente tem amplitude de 50.000. Quando T for igual a 2, 2 menos 2 é 0, a gente vai ter uma amplitude 0.
Então a gente descreveu a força dentro de um período, é o que a gente precisa. A gente tem uma expressão para força para esse intervalo de 0 a 1 e tem uma expressão para força para o intervalo de 1 até 2. Bom, de acordo com a nossa resposta que a gente viu nos slides anteriores, a resposta para esse sistema, resposta permanente, a gente tem esse somatório de respostas relativo a cada um desses harmônicos que compõem a força. Então, basta a gente plugar os valores aqui dentro e a gente vai ter a resposta do sistema. Portanto, a gente precisa achar aí o valor de R, a gente precisa achar o valor de Xi, que é o fator de amortecimento do meu sistema, e a gente precisa achar também os coeficientes de Fourier, A0, os ANs e os BNs. Vamos começar então achando aí o valor de R para esse sistema. Então a gente sabe que R vai ser a frequência da força dividida pela frequência natural do sistema. E essa frequência da força é a frequência fundamental da força, né? É essa frequência principal que a gente acha que vai ser a frequência associada a um período da força. Então a gente sabe que o período é igual a 2, e a gente consegue achar a partir desse período a frequência da força. A gente consegue achar também a frequência natural do sistema. A frequência natural do sistema vai ser a raiz quadrada da rigidez dividida pela massa. A gente tem a rigidez, a gente tem a massa, e a frequência natural do sistema, resolvendo isso daqui, vai ser igual a 100 radianos por segundo. A gente consegue identificar aqui que o período é igual a 2 segundos e que, portanto, a frequência fundamental do meu sistema vai ser 2π dividido pelo período, que vai ser igual a π radianos por segundo, né? Portanto, o meu R, dividindo a frequência da força pela frequência natural do meu sistema, vai ser esse valor aqui de 0,0314. Bom, a gente já tem isso. Falta calcular ainda o nosso Xi, nosso fator de amortecimento. Ora, a gente tem o C, né, que é a constante de amortecimento viscoso, e a gente precisa achar o C crítico, que a gente já consegue achar, porque a gente sabe que o C crítico pode ser expresso por 2 vezes a massa vezes a frequência natural. E com isso a gente consegue calcular o fator de amortecimento do meu sistema, que é igual a 0,2, ou seja, um sistema subamortecido. Nosso próximo passo aí é achar os coeficientes de Fourier, os ANs, os BNs e o A0. A primeira coisa que a gente resolve aqui, tenta entender, é que tipo de função é essa aqui que define a minha força. Se a gente olhar, prolongar, extrapolar para aquilo que acontece antes do tempo igual a 0, a gente percebe que nitidamente essa força aqui, ó, ela é expressa por uma função par, né? Significa dizer que todos os coeficientes B's do meu sistema vão ser nulos, vão ser iguais a 0, se a função é par. Da mesma forma aconteceria caso a minha função fosse ímpar. Todos os coeficientes A's do meu sistema seriam iguais a 0, né? Não necessariamente o A0, tem que tomar cuidado. Mas nesse caso todos os B's são iguais a 0 porque essa função aqui, afinal de contas, é uma função par. Então a gente nem precisa calcular os B's. Vamos calcular o A0 pela expressão que a gente já conhece. A gente tem uma expressão para força F de T, que está dividida em 2 segmentos. Então a gente calcula isso daí utilizando essa fórmula de 0 até 1, depois de 1 até 2, e resolvendo essa integral simples aqui, a gente chega no valor de 50.000 A. Esse é o valor de A0. A gente aplica, então, a fórmula, a expressão para o AN, que a gente já conhece lá da série de Fourier, né? Também vai aplicar essa expressão para N em 2 intervalos distintos, primeiro de 0 a 1, depois de 1 até 2, e resolvendo essas duas integrais, que são integrais bem simples, a gente encontra a solução dessa integral da variável de integração por uma função harmônica cosseno ou seno, a gente encontra em qualquer tabela, ou a gente pode usar integração por partes, né? Resolvendo essa integral, então, a gente chega aí para o valor de A1, A2 e A3, e a gente poderia continuar até a N,
só que os 3 primeiros coeficientes já são suficientes, né? Então, para 1 a gente vai achar esse valor, para 2 a gente vai achar 0, para 3 a gente acha esse valor, para 4 ia dar um valor nulo também, todos os coeficientes pares para essa função aqui vão ser nulos, e a gente vai ter só os coeficientes ímpares, né? Então, 3 coeficientes é o suficiente para a gente expressar com uma boa precisão a resposta desse sistema. Agora, pessoal, basta a gente substituir esses valores dos A's, que a gente já achou, e do Xi e do R dentro da resposta do sistema, da expressão para a resposta do sistema. E substituindo esses valores dentro da resposta do sistema, a gente chega nessa resposta aqui, que é a resposta dessa massa devido a essa força atuando em cima dela, né? Poderia colocar mais termos, mas como eu falei, três coeficientes já é o suficiente para a gente conseguir representar a resposta desse sistema, nesse caso aqui. Bom, é muito simples então, nada difere daquilo que a gente já viu no capítulo 3. A única diferença, então, quando a gente tem forças periódicas, é que em vez de ter uma única resposta, a gente vai ter infinitas respostas, ou em outras palavras, a gente vai ter o somatório das infinitas respostas do sistema às infinitas forças harmônicas atuando no sistema que surgem por conta de uma força de entrada que é periódica, mas não é harmônica, ou seja, uma força composta por infinitos harmônicos. Então é isso aí, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a olhar outros tipos de força que não são periódicas, né? Forças transientes, e aí dentro a gente inclui os impulsos, os pulsos, as forças transientes de longa duração e assim por diante. Então, até a próxima.